começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos que busca fazer análise de conjuntura da América Latina e também do nosso Brasil, que é parte da América Latina, é claro. E essa semana o tema não poderia ser outro que não o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Passamos aí a semana toda enfrentando aí desde domingo essa discussão com relação à votação que aconteceu no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, onde o processo então teve o seu segmento. Então vamos passar aí as análises com os colegas aqui do IELA. Nildo. Talvez a característica mais importante desse processo de instituição da presidente Dilma Rousseff é o fato de que ela faz um governo completamente alinhado com o sistema bancário, seus ministros, completamente alinhado com os interesses do latifúndio, sua política creditícia, por exemplo, completamente alinhado com os grandes industriais do país, basta ver as políticas de incentivo do BNDES, e não obstante não consegue total fidelidade das classes dominantes. Eu tinha um diagnóstico que eu considerava que a burguesia brasileira não destituiria a presidente Dilma. Escrevi isso 15 dias antes do impeachment. O que aconteceu depois foi uma deteriorização rápida desse quadro. E então fica muito evidenciado que um governo que fez não só todas as concessões às classes dominantes, mas que adotou o programa da classe dominante, não é suficiente para essa classe. Em seu lugar, entrou, tem tudo para assumir as funções, o vice-presidente Michel Temer. É claro que o programa na qual ele se vai basear, se tudo correr segundo os planos dos vitoriosos, será uma ponte para o futuro, um programa ainda mais liberal do que aquele praticado pela presidente Dilma, que é um programa, é uma versão que eu chamaria uma versão liberal com rosto humano. Eles mesmos se apressaram em divulgar que os programas sociais serão mantidos. Bolsa Família, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, porque de fato sempre foi muito barato para a burguesia e para o Estado brasileiro manter esses programas, que são importantes para a população, mas que é muito pouco da riqueza pública socialmente criada no Brasil. Então, é um período de absoluta incerteza do ponto de vista da classe dominante. Agora, é também muito importante para essa parte da população que entrou na luta política contra o petismo, considerando que o PT era a origem de todos os males do país, em especial da corrupção. E vão começar a se dar conta de que o problema é mais profundo do que isso, que o problema é mais profundo que o governo, que a Lava Jato já está sendo desativada, o próprio ministro já disse aí, o Moro, que até dezembro, que mais de 200 parlamentares, alguns indiciados pela Procuradoria-Geral da República, outros com acusações gravíssimas de corrupção, votaram contra a presidente, com o ministério, que será um ministério de composição feito no Congresso, com a maior negociata, que é a tradição da República, que no governo do Lula, da presidente Dilma e do Fernando Henrique aparecia como presidencialismo de coalizão, mas era um toma lá da cá, tal como nós vamos ver agora de maneira mais escrachada com Temer. E essa parte da população que se mobilizou vai começar a ver que a política entra os conflitos, não só aquele conflito moral que ela julgava quase absoluto, mas o conflito dos grandes conflitos de classe, de uma sociedade dependente, subdesenvolvida. Então, eu diria que é mais um capítulo, e se encerra finalmente, Elaine, Valdir e os nossos ouvintes, se encerra essa ideia de que era possível acomodar os interesses de todas as classes numa república como a brasileira. Uma política, eu via alguns eminentes acadêmicos dizendo, olha, a luta de classes voltou, como se algum dia ela tivesse desaparecido. Na verdade, o que estava vigente no Brasil era uma tentativa de conciliação de classe que definitivamente sucumbiu. Com a presidente Dilma destituída ou não, com o processo no Senado evoluindo em 180 dias ou não, com o presidente Lula de ministro ou não teria dançado, quer dizer, essa ideia de que é possível acomodar, especialmente em períodos de crise, sem que o governo tome lado, diga claramente quais são os interesses e as forças sociais nas quais ele baseia sua legitimidade e sua capacidade de defesa, isso não é mais possível.
E é importante a gente ver o que se deu, né, nessa votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de que tipo de interesses que movem os deputados a fazer as suas declarações de voto, algumas bastante engraçadas até, para não ser trágico, né, de pessoas votando nas coisas mais estapafúrdias que geraram memes e mais memes durante a semana em função disso. Mas mostra também a fragilidade também desse poder, né, desse Congresso Nacional, que, sem sombra de dúvidas, talvez um dos mais conservadores aí dos últimos tempos, né, o tipo de intervenção, o próprio Bolsonaro, né, com uma intervenção extremamente agressiva, saudando o torturador, né, que é bastante conhecido, de várias pessoas, inclusive vivas ainda, que foram torturadas por esse senhor, o Ustra. Então, coisas muito violentas também, não só engraçadas, né? E mostra esse nível aí, não só de conservadorismo, mas de pequenez da maioria. E um caso que virou também hilário, da deputada que votou desesperadamente, gritando, né, histrionicamente, e que no dia seguinte teve a Polícia Federal na porta da sua casa, levando seu marido. Então, assim, isso também escracha para a população brasileira. É bom, né? É bom, porque mostra também um Congresso Nacional que meu Deus do céu, né? Quer dizer, tu vê, assim, aquele baixo clero, como a gente chama no campo do Congresso, que são aqueles deputados que não aparecem, né? Que são pequenos partidos, ou mesmo que não tem mesmo muito o que dizer, mas são eleitos pelos sistemas de poder das suas regiões, e que nesses momentos, assim, mostra toda a coisa mesmo triste, né, de perceber que realmente são pessoas que não estão entendendo a política da maneira como, obviamente, se deveria entender aí a grande política. Valdir. A votação da Câmara da semana passada foi acompanhada praticamente pelo Brasil inteiro, porque votava o impedimento de uma presidenta e mostrou as vísceras da Câmara. Acontece que essas vísceras estão expostas todos os dias. As pessoas não acompanham. Mas como, né, naquela sessão era importante, as pessoas viram o que é a Câmara. E realmente o que nós tivemos aí foi um cortejo triunfal do horror. Eu definiria desta maneira. E claro, apareceu o voto fundamentalista, o voto fascista, o voto reacionário, o voto teocrático, o voto familiar, o voto empresarial, o voto maçônico e por aí vai. Desapareceu o voto do povo. Como nunca esteve. Claro, o povo não estava representado, ali estavam representados todos os grupos, todos os interesses, internos e externos, menos o povo. Bom, a que conclusão eu chego? Que nós precisamos de uma reforma política no Brasil em que a velha teoria dos três poderes, criada na Revolução Francesa, no espírito das leis de Montesquieu, seja tocada profundamente. Por quê? Porque se você pegar os três poderes, que são harmônicos, que são autônomos, quem entra nos três poderes, senão a classe dominante ou seus prepostos? Seja ele o legislativo, o executivo e o judiciário. Então os três poderes estão viciados. Eles não representam mais o povo. Eles representam os grandes interesses, sejam internos, sejam externos, e representam as classes dominantes. E o povo bestializado assiste o cortejo triunfal. Então tem que mudar profundamente uma reforma política que mexa nos três poderes e faça aparecer o poder popular, que tenha tanto ou mais poder que os três. É o que faz Cuba. O que seria então? Não mais três poderes, 4 poderes. E o popular tendo poder, por exemplo, para barrar muitas vezes os absurdos do poder judiciário, a Suprema Corte do país, acocorada, vendo o horror passar. A Câmara tomada por um grupo de criminosos, chefiada por um gangster. E muitas vezes o próprio Poder Executivo também pode ser tomado por gente indecente. Então a reforma política tem que mudar isso tudo. Senão, nós vamos ficar sempre no mesmo patamar. E claro, quando a reforma política mudar a estrutura dos três poderes e colocar um outro poder, que vai ser o poder popular, para poder
realmente meter a mão nesses poderes, nós vamos ter que avançar na direção da democracia participativa, direta. Aquilo que os indígenas, antes da chegada dos espanhóis, já usavam, que era o mandar obedecendo, que era aquele que está em cima quando determina, a ordem dele vem dada pelos de baixo. Essa democracia participativa tem que funcionar, senão nós não vamos sair deste lugar. Vamos ter uma democracia burguesa que em determinado momento nem ela se sustenta. Porque o que estávamos defendendo ontem no Brasil, as pessoas que diziam não ao impedimento, era a democracia burguesa. Nem ela se sustentou. Ou então se faz uma reforma política, se faz uma reforma na democracia, ou então nós caminhamos cada vez mais para o autoritarismo. Ok, e o nosso programa Pensamento Crítico faz uma pausinha, a gente já volta. Voltamos então com o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, que tu tens aí no teu canal, ou no canal do YouTube do Instituto, a cada 15 dias, uma avaliação da conjuntura da América Latina, do Brasil, não só às vezes da política, mas de vários aspectos. Mas como a semana que passou foi muito importante para nós aqui no Brasil, particularmente, no momento em que se dá sequência ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, e há aí então muitos elementos que a gente precisa pensar de por que se chegou a esse momento no Brasil. É importante lembrar que na América Latina esse tipo de golpe, como poderíamos usar, já aconteceu em outros países, né, que alguns analistas falam de que isso seria justamente um tipo de golpe novo que estaria sendo dado, não mais com a força das armas ou dos canhões, mas sim o golpe via o legislativo, inclusive com a população sendo levada através de um consenso criado aí, muitas vezes de forma muito violenta pela mídia comercial, como a gente viu aqui no Brasil, né, os grandes canais de televisão, jornais, fazendo uma campanha sistemática, né, contra a presidente Dilma, sem inclusive mostrar à população de que crimes a presidenta está sendo acusada, né, que ilegalidades, o que foi que levou ela a ser colocada no banco dos réus, né, como uma criminosa, né, muitas vezes aparecendo como uma criminosa, e que a gente percebeu aí, não só pela maneira como a população vem falando nas ruas. Eu me lembro que no ato que teve na sexta-feira anterior à votação, estive participando ali no centro da cidade e ouvindo populares que estavam passando do outro lado do ato, e não as pessoas que estavam no ato, né? Assim, a violência dos depoimentos contra Dilma era um negócio impressionante. E ao serem perguntados, mas como tu chegastes a essa opinião sobre porque essa palavra, como se usa, né, contra a presidente, criminosa, vagabunda, palavras bem pesadas. É isso aí que dizem dela, né, na televisão, é isso aí que a gente ouve. Então, quer dizer, é um consenso que foi sistematicamente criado, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, né, de como se chega a um julgamento, do nível como foi, né, que nunca tivemos na história, porque o próprio Collor acabou não passando por isso, ele renunciou, né? Ele não passou por um processo de impedimento como a Dilma vai passar. E então, como é que isso é possível, né? Inclusive, em nível internacional, o Brasil aparece de maneira sendo até servindo como chacota, né, de que uma pessoa honesta sendo julgada por um bando de trapalhões e de pessoas envolvidas, né, em corrupção. E muitas informações também que chegam, né, de que essas pessoas que votaram no sim, muitos desses envolvidos em corrupção, e que estariam, obviamente, trocando de moeda, né, como uma moeda, ou seja, a gente vota no sim, mas o meu nome desaparece aí das listas de corrupção ou das investigações e tal. Então, vamos ver aí como é que os nossos companheiros se manifestam com relação a isso. O Valdir tipificou isso como o triunfo soberano. Como era? O triunfo do horror. O cortejo. O cortejo do horror. Do horror. E é preciso atentar para aquilo. De fato, vocês têm razão. As pessoas, durante várias horas, começaram a observar quem eram os nobres deputados. E fica evidenciado o que é o parlamento no Brasil. Então, eu queria fazer 3 ou 4 considerações sobre isso. Primeiro, aqui no Brasil, os acadêmicos,
E a classe dominante, seus jornalistas, seus professorzinhos, todos muito empenhados nisso, sempre reivindicam o parlamentarismo diante do presidencialismo. Eu sou um presidencialista por natureza, de carteirinha. Porque não dispenso jamais a função do líder político na história latino-americana e na brasileira. Aquilo que na tradição hispânica chama-se o caudilho, que para alguns é motivo de espanto. Então, todo o pessoal moderninho que anda por aí fazendo ciências sociais e querendo ficar... Eles se espantam com a figura do líder político, que não há, lamento, na história não há transformação política sem eles. Mas nós vimos ontem que, de fato, um fenômeno que tem que ser tratado no Brasil é a evangelização da política. E o peso que essas igrejas evangélicas têm na televisão, que precisa ser radicalmente cortado. Isso precisa ser eliminado. Porque a bancada evangélica, ela vota invariavelmente as leis que favorecem os bancos. Invariavelmente ela vota as leis que favorecem o latifúndio. Invariavelmente eles validam uma política externa que é conservadora e próxima aos Estados Unidos. Invariavelmente ela conspira contra os interesses do Estado brasileiro. A bancada maçônica, de maneira geral, procede da mesma forma. O fenômeno aparece para nós como se fosse uma bancada evangélica, uma bancada homofóbica, uma bancada torturadora, mas todos eles têm em conjunto, a despeito dessa caracterização que, via de regra, é correta, eles têm aquilo que o Valdir estava mencionando no primeiro bloco, uma identidade de classe muito grande, entre aquilo que mantém e reproduz a dependência no Brasil. Essa é a primeira caracterização. Segundo, essa gente defende, em geral, nos momentos de crise, dizia eu, eles defendem que o parlamentarismo é um sistema melhor. Mas quem vai escolher o primeiro-ministro, senão aquele parlamento que ontem mostrou claramente o que é, e aqui veio. Acaso aqueles que defendem o parlamentarismo à la inglesa vão importar os deputados ingleses, que por sua vez são horrorosos e corruptos também, como qualquer leitura do The Economist, as revistas inglesas mostram, a corrupção graça na Inglaterra. É um fenômeno do Estado burguês moderno, muito mais relevante nos Estados Unidos, nos países capitalistas avançados, do que na periferia. Então o parlamentarismo é uma forma, a propósito da reforma política. Terceiro, é verdadeiramente escandaloso que o Brasil não tenha discutido uma reforma política, e nem irá discutir isso numa reforma política, a extinção do Senado. E fazer um sistema unicameral. Isso é para ontem. O sistema brasileiro é uma imitação empalidecida do sistema estadunidense. Retrógrado, atrasado, aquilo que um candidato dentro do Partido Democrata, lá nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, está dizendo o sistema mais corrupto do mundo, o sistema eleitoral estadunidense, em que as contribuições dos grandes monopólios para as campanhas são legalizados, o que eles chamam dos super PACs, que são super comitês de apoio eleitoral, que é bancado com milhões de dólares, que Sanders tem denunciado nos Estados Unidos. Além disso, as duas câmaras, a Câmara de Deputados e o Senado, isso é uma das características mais atrasadas do nosso sistema. Agora, quem vai fazer o sistema político? O petismo? Não vai fazer, já se provou incapaz. Temer e os gangsters que passam a assumir, tipificados claramente pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público, que vão conformar a maioria dos ministérios, também é incapaz de fazer. Se abre aqui a possibilidade histórica de uma revolução política. De que tipo uma revolução brasileira? Qual é seu perfil? Não está identificado, mas milhões começam a observar que essa tradição eleitoral muda muito pouco. E nós vamos ter que discutir alternativas. Vamos já colocar aqui, ninguém está falando de luta armada, eu estou falando de uma coisa muito mais sério. Um conceito de transformações que não passa pelo cidadão individual, por grandes mobilizações de massa, que submeta esse Congresso ao pulsar popular. Isso que é o ponto, porque essa grande massa que se moveu, Elaine e Valdir, se moveu quase como se ela fosse detentora de um poder, mas ela não é, de nenhum. E é claro que nós vamos ter que discutir nesse sistema político também o monopólio midiático, que agora ficou mais claro. Para gregos e troianos,
que essas tentativas de democratização da mídia são incapazes dentro do atual sistema político. O sistema político, que é o sistema político petucano, colapsou. Essa é a grande verdade, mas ele não foi só na sessão da semana passada. Ele vai mostrando cada vez mais seu fracasso ao longo do tempo. Valdir? O sistema político brasileiro hoje permite criar tantos partidos quantos você queira. Então o que acontece? Se criam siglas de aluguel. E por isso nós temos no parlamento mais de 30 partidos. E desculpa, Valdir, a maior sigla é o PMDB. Claro. E por que, Elaine, que esses a maior partidos sigla traem? de aluguel, né? Sim. Por que esses partidos traem? Porque são partidos criados exatamente para se colocar num balcão de negócio. Então, claro, quem dá mais, leva. O governo cooptou alguns com cargos, só que na hora em que eles viram que esse governo também podia naufragar, eles passaram para o outro lado. São ratos. O navio afunda, eles pegam a corda e vão para o outro. E se o outro navio afundar, eles vão para o outro. Então nós temos que pensar que os partidos políticos que nós temos no Brasil, de partido nada tem. São siglas de aluguel. O partido que representa um projeto ideológico, de poder, um projeto de nação, isso não existe. São pessoas que estão à venda, né? Agora, quem chega à presidência, na atual conjuntura, sempre diz que tem que fazer acordo, senão não consegue governar. É um erro. E que tipo de acordo faz? Com os partidos. E esquece o povo. Porque você até pode ter acordo com os partidos que se aproximam do seu partido. Isso é normal. Mas você não pode perder o canal direto com a população. Porque a população tem que saber o que ocorre, tem que estar informada, politizada. Porque na medida em que a população vai se politizando e a presidência tem um canal direto com a população, essa população também vai acompanhando e num determinado momento se sente poderosa, está ao lado da presidência. Não como aconteceu agora, que as pessoas chamando e vindo, mas muito pouco. E muitos vieram não para defender a presidência, mas para defender a democracia, ou a democracia burguesa. Então, é o seguinte, na democracia burguesa que nós temos, o povo fica de lado. É chamado apenas em algum momento, quando a crise pega. E ainda muito que perifericamente. Bom, esses governos de coalizão não funcionam. É preciso, sim, ter a coalizão, mas não se pode esquecer o povo. E aqui, claro, entra aquilo que é preciso avançar também. Tem que ousar. Tem que, muitas vezes, quando você tem um canal direto com o povo, buscar avançar alguma coisa. Lembro que o Hugo Chávez, quando ganhou a primeira eleição na Venezuela, em 1998, e assumiu em 99, ele colocou 4 ministros a pedido da classe dominante venezuelana. Dizia ele, em um discurso em Porto Alegre. E os 4 ministérios mais importantes. O que aconteceu? 4 meses depois, ele demitiu os 4. Por quê? Porque não dá para governar com a classe dominante se você quer fazer um governo popular. E começou o quê? Começou aquilo que já havia na Venezuela, aquela luta de classes. Ele apenas se colocou de um lado. E aí veio todo o governo do Hugo Chávez na Venezuela. Bom, quanto à imprensa, não tenha dúvida, a imprensa funciona como um partido político. Em tempos que os partidos estão desmoralizados, passa a ser, forte em todos os países latino-americanos, um partido... Claro. Fortíssimo. Pablo Neruda, no Canto Geral, diz que Jeová, quando fez o mundo, o dividiu uma parte para Ford Motors, uma parte para Anaconda, uma parte para Coca-Cola. Pois bem, ao Brasil coube a Rede Globo de televisão, que é a gestora e a grande propagadora dos golpes de Estado. 1964 e 2016. É por isso que, geralmente, o Hugo Chávez, uma das coisas que ele mais mexeu e interferiu foi justamente no processo comunicativo, não só criando televisões estatais e públicas, criando os infocentros, que eram espaços de formação das comunidades para que elas mesmas produzissem a sua comunicação e conseguindo
trazer a lei Resort, que é a lei de comunicação, uma das melhores aí da América Latina. Não é sem razão que agora na Venezuela isso aí também está tudo em questão com o novo Congresso que está. E ainda assim, Elaine, não conseguiu tirar o poder dos empresários de importantíssimos meios de comunicação. Mas o que eu digo da importância disso... Mas avançou muitíssimo. É assim, é o nível de informação que a população tinha na época do Chávez, onde ele ia para a televisão e explicava claramente cada decisão, cada viagem que ele fazia, cada acordo, cada reunião do CARICOM, da UNASUR, etc. Explicava para a população. Então, essa conexão com a população, né? Mas aí vem... Por que durante 3 mandatos do Partido dos Trabalhadores, 2 do presidente Lula e no segundo da presidente Dilma, jamais se recorreu ao povo? Essa é a grande questão. É a grande pergunta. Que todos têm que responder, e sobretudo os simpatizantes do governo petista e aqueles que derramam lágrimas hoje pela destituição, não querem responder. Ok, a gente segue com esse tema ainda nesse programa, a gente volta daqui a pouquinho. Fica aí. Estamos de volta com o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E nós estamos aí discutindo o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que começou lá no domingo passado e que seguirá agora no Senado brasileiro, onde então passará novamente outra discussão e aí sim, a partir da decisão do Senado, se definirá se haverá ou não a saída da presidenta do cargo, né, para que sejam, enfim, levadas as últimas consequências aí, as investigações, etc. Então, vamos conversar um pouquinho sobre fazer alguns prognósticos, né, do que pode acontecer aí, se a mesma decisão for tomada no Senado brasileiro e com Michel Temer, que é o vice-presidente de Dilma Rousseff, no poder. Então, quais são? É um governo com todos os problemas do atual governo piorado. No sentido que é um governo cuja legitimidade nasce de um parlamento que nós vimos como nasce daí a legitimidade, ou seja, uma legitimidade nula, que não passa pelo voto. É um governo, portanto, absolutamente ilegítimo e que buscará obter um certo consenso da sociedade aprofundando um programa ultraliberal. Ou seja, avançar em todas as privatizações possíveis, cortar o sistema de receitas vinculadas que obriga a União, o Estado e os municípios a investir um mínimo percentual do orçamento em saúde e educação, tentará as reformas trabalhistas para tirar direitos, a reforma previdenciária, exibirão vontade atuarão na exata medida de que sentirem que conseguem criar um consenso. Anunciarão um governo de unidade nacional e com um Ministério de Notáveis que cairá por terra no segundo dia em que isso for anunciado como a boa nova. Isso desaparece. Contará com o beneplácito e o apoio de grande parte da imprensa, sem dúvida alguma, especialmente das televisões. Mas é um governo que não dá conta da crise. Como o governo da presidente Dilma não conseguia dar conta da crise, o governo de Temer não consegue dar conta da crise. Porque falta exatamente aquilo que o Valdir mencionou, e tu também no bloco anterior, que é o compromisso popular. As amplas maiorias no país estão vivendo um período de orfandade política. Eu considero que essa orfandade política ela é, em princípio, boa, porque caem também as ilusões próprias do período anterior. Que existiam partidos, sindicatos, organizações que efetivamente nos defendiam. Então, numa sociedade em que 5% da população controla quase 60% da riqueza e que 80% dos trabalhadores ganham até 3 salários mínimos, é preciso ter identidade de classe muito clara. Sem isso, não tem como proteger a maioria da população. A população atuar em consequência, criar organismos com consciência de classe, com um programa mais ou menos estabelecido, saber que não pode depender do parlamento, que menos ainda pode depender de governo, de qualquer governo. E tem uma lição básica para a esquerda brasileira, que é o que agora nesse momento mais me preocupa. A esquerda brasileira no seu sentido
amplo, né, de todos aqueles que se consideram aí, é que é preciso redefinir uma política de classe para o país, pensar a Revolução Brasileira. O caminho homogeneizado pelo PT, pelo presidente Lula e pela presidente Dilma nesse último período, mostrou-se um rotundo fracasso. Não adianta as pessoas acusarem a direita, ou como tu mencionava, né, a virulência dos deputados, das pessoas, aquelas pessoas que estão hoje na rua xingando a presidente Dilma de maneira completamente deselegante, violenta, tudo que você quiser, todos os adjetivos. Ela é uma pessoa que não foi politizada pela presidente Dilma, que ela ficou submetida ao senso comum das falas do presidente Lula, que considerava que era possível, numa república completamente desigual, que tem dono, colocar o pescador e o grande empresário, o banqueiro e o sem terra. E nós estamos vendo que não. Como o Valdir disse, o que acontecia no Brasil? Com essa política de conciliação, quem ficava desprotegido eram as classes subalternas, que seguem enterrando seus mortos e seguem sem poder efetivo no Estado. O Estado tem dono. O parlamento ficou muito claro sua vocação, o governo nesses anos todos ficou claro também sua vocação, sobretudo nos 2 mandatos da presidente Dilma, e nós sabemos também como funcionam as cortes. Eu não me iludo em absoluto com o Supremo Tribunal Federal, com nenhuma corte no Brasil. O caráter de classe dos juízes é tão acentuado quanto o que nós podemos encontrar no parlamento. Então, bem-vindos a essa nova situação, em que caem as ilusões. E é preciso recuperar os grandes horizontes da discussão, né? Estado não é governo, eleição não é luta política, interesse de classe não pode ser conciliado impunemente. Todas essas questões votam com força. Nós vamos ter que ser críticos, agudos e generosos para também observar que precisamos constituir um campo, o que eu chamo um campo da Revolução Brasileira. É isso que precisa ser pensado agora. Mas quando tu falaste lá no primeiro bloco, né, de que alguns analistas estão falando de que a luta de classes voltou e que a luta de classes nunca saiu do papel, da vida real, isso é verdade, não é? Porque a gente nunca viu no Brasil essa clivagem tão profunda de luta nas ruas, né? A esquerda nas ruas e a direita também nas ruas. Então, eu fico pensando de que uma grande parcela da população, que é essa que se expressa com a camiseta da CBF, vê no Congresso Nacional, sim, o seu espaço, né? Porque viu ali no Congresso Nacional, os seus desejos sendo feitos por aquela gente. Então eu vejo que hoje, né, se tu pegares aí nas redes sociais e como estão se relacionando com essas pessoas estão aí na conta de heróis. E essa ideia da luta de classe, ela sempre foi uma coisa, o Brasil sempre foi aquela coisa cordial, né? Como se a gente não pudesse ter esse embate nas ruas. Isso a gente está vendo. Aparentemente cordial, porque a violência óbvio. De baixo... Quer dizer, aqueles que sempre estiveram na luta, os sindicalistas, o pessoal do movimento social, que sempre estiveram na rua, enfrentando a polícia e parará, estavam fazendo a luta de classe, mas invisibilizados por todo esse processo aí midiático que a gente sabe como é que essas lutas aparecem. Midiático e petista, também. Governista. Valdir. Eu vejo de maneira diferente. O Brasil, desde a sua história inicial até hoje, sempre teve luta de classes e confrontos. Não é diferente. Ora mais, ora menos. Se nós pegarmos desde 1964 até hoje, é uma luta constante. Quantos morreram? Quantos perderam a vida? Ora ela é mais intensa, ora menos. Depende muito da conjuntura. Mas o conflito e a luta de classe é permanente na nossa história. Agora, caso o Senado aprove o impedimento da presidenta, eu vejo dias muito piores para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque nós vamos ter um presidente da República ilegítimo, espúrio e golpista, que se chama Michel Temer. Sem dúvida. Michel Temer vem da tradição paulista, de Adhemar de Barros, a corrupção do Adhemar de Barros. Depois vem do PMDB, vem de Franco Montoro, vem de uma tradição de muita negociação em favor das classes dominantes. É um engomado, é alguém que tem gestos muito medidos, é alguém que não vai conseguir governar o país, principalmente porque a luta de classes vai se incrementar por conta dos movimentos sociais. E outra coisa, a turma que ele tem com ele é a pior possível. Tanto que
O vice-presidente da República se chama Eduardo Cunha, a partir do momento em que ele assume. Porque ele é o segundo na sucessão. Então imaginem que drama para a sociedade brasileira e para o mundo. Se vocês observaram, a imprensa do mundo hoje está estarrecida. Eu falo da imprensa burguesa, desde Estados Unidos, New York Europa, Times. todos dizendo, mas escuta, é um grupo de gangster que se apossou ou está prestes a se apossar do poder no Brasil. Estou falando da imprensa burguesa do mundo. Né? Isso ficou muito claro, tanto nos jornais dos Estados Unidos, como nos jornais franceses, até na Inglaterra, até o El País, que é o jornal conservador. Né? Então, será muito difícil governar. Este homem não vai conseguir sair de Brasília, vai ter que estar sempre cercado, vai ter que estar enfiado dentro dos palácios. A única comunicação dele com a população será via televisão. E claro, os grandes jornais, obviamente, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, a TV Globo, todos a serviço. Todos a serviço desse governo. Né? Então, e tanto o Temer quanto o Eduardo Cunha são dois corruptos. Ou alguém duvida? O Eduardo Cunha, notório. O Temer recebeu 5 milhões de empreiteiras na sua conta. Aprovou medidas provisórias atendendo o grande capital. Isso não é corrupção? E cometeu, supostamente, os mesmos, entre aspas, crimes que a presidente Dilma cometeu para ser destituída. Então, é o seguinte, nós temos dois, um na presidência e um na linha sucessória, com as mãos sujas. Pegaram dinheiro público. Que moral essas pessoas têm para poder governar esse país? Eu vejo dias difíceis, mas ao mesmo tempo dias esperançosos. Por quê? Porque é o seguinte, vamos ter que ir para a rua, vamos ter que nos organizar, vai haver enfrentamento, os movimentos sociais mais radicalizados, como o MST e outros, vão sair às ruas e vamos ter grandes conflitos, sim. Inclusive, já tivemos mortes no Paraná. Os sindicatos vão ter que rever sua posição, os partidos de esquerda, a igreja comprometida com a libertação, enfim, o país será outro e será um país de conflito e de luta. Ok, a gente termina esse bloco e daqui a pouquinho a gente volta para encerrar aí essa reflexão nesse programa Pensamento Crítico. Espera só um pouquinho. Voltamos então com o programa Pensamento Crítico, um programa e uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E nesse último bloco vamos falar um pouco das forças dos trabalhadores, né? Como é que vão se articular a partir de agora nesse novo processo e se efetivamente o Senado também tiver a mesma posição, o que é bem difícil de que seja diferente. Então é muito provável que a presidenta seja afastada e fique aí 160, 180 dias, né, até que então se defina se vai ser cassada ou não. Então, nesse período, então, a gente poderia pensar como é que a esquerda brasileira vai se comportar, né, já que nesse processo agora, uma parte da esquerda ficou de fora dessa discussão, que se vão todos, né, sem entrar na tentativa de fazer passeata ou organização junto com o bloco que estava em defesa da presidente Dilma ou da democracia burguesa, como diz o Rampinelli. Então houve uma certa separação aí, alguns grupos e tal. E agora, então, com Michel Temer na presidência, poderíamos fazer algumas tentativas aí de previsões ou de análises, né, de como é que essa esquerda se comportaria, né, no sentido do avanço da luta de classe, realmente, né, a partir do olhar dos trabalhadores. Então, professor Valdir, começando aí a discussão. Bom, o Michel Temer deu uma palestra em São Paulo há 15 dias para os empresários e mais ou menos delineou que tipo de governo vai ter. E neste programa, Ponte para o Futuro, ele é muito claro e um empresário deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ele vai diminuir o tamanho do Estado, significa mais políticas neoliberais, ele vai mexer na reforma da Previdência, significa tirar direito dos trabalhadores. Enfim, ele vai adotar políticas neoliberais e vai incrementar a crise. O que vai acontecer? O avanço dessas políticas neoliberais vai começar a mexer com as pessoas. As universidades,
os sindicatos, os trabalhadores em geral. Então eu vejo que nós vamos ter períodos de greves, eu vejo greves pela frente. Greves políticas contra o governo que é espúrio, legítimo e golpista, e greves salariais, porque a crise vem descapitalizando as pessoas, tudo subiu de preço e o salário continua o mesmo, né? Então esse incremento dessas duas coisas eu acho que vai acelerar esse processo. E diante disso vamos ter que ter uma união mínima em torno de um programa, né? Então eu vejo sim os movimentos sociais, não sou muito otimista, mas vejo os movimentos sociais incrementando as suas bandeiras, vejo os partidos de esquerda buscando uma aproximação e espero que o PT volte um pouquinho mais à esquerda, né? Porque toda a sua trajetória de acordo deu no que está dando, quer dizer, a própria presidenta podendo perder o seu cargo. Eu vejo com a perspectiva positiva nesse sentido, uma certa unidade na luta. Eu acho que não resolve nada derramar lágrimas pelas coisas que acontecem. O analista, o militante, as pessoas com algum compromisso crítico têm que atuar em consequência. Do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, e PDT e as forças que estavam com o governo, eu não creio que ocorra nenhum surto de lucidez. Eles já têm uma bandeira, Lula 2018, e redução da política à disputa eleitoral. Vão se aferrar ainda mais a esse horizonte. Por outro lado, precisamente o que está em questão no Brasil é que nós precisamos uma redefinição daquilo que é a esquerda, aqueles partidos que estavam em oposição ao presidente Dilma e estarão naturalmente em oposição a Temer. Precisa uma redefinição do sentido de política. Política não pode ser votar a cada 4 anos. E precisa uma redefinição da praxis políticas nos sindicatos. Nós aqui na Universidade, Associação de Professores, a minha Associação de Professores é totalmente apática, desligada dos sindicatos, por exemplo. Agora vai ter que pensar que a política salarial do presidente Lula, que foi tomada aqui como uma benesse e que fez uma universidade medíocre também, deu salário para nós e tornou a universidade mais acadêmica e conservadora, não é possível existir. Então, a retomada das lutas dos trabalhadores em geral, de que nós acostumamos a chamar no jargão os movimentos sociais, ocorre. E a unidade, será que se é a unidade na luta? A única possível. Mas isso ainda não bastará para atualizar um programa da Revolução Brasileira, que terá que ser muito mais radical. Nós vamos ter que pensar na linha de uma democracia participativa e protagônica, de uma reforma política que não poderá ser consensuada no Congresso, que terá que ser imposta aos poderes pela força do povo. Quer dizer, aqueles que consideram esse tipo de argumentação surreal ou inexistente terão que se curvar aos fatos de que precisamente surreal e inexistente foi o fracasso do governo em querer contentar a gregos e troianos. Isso é o que fracassou no Brasil. E queria dizer, uma política radical no Brasil não foi testada. O PT quis precisamente se transformar no principal partido da ordem burguesa, controlando os trabalhadores, jamais o convocando para as lutas e tocando o programa da classe dominante, naquilo que é essencial para a classe dominante, como as reformas neoliberais sem o horror do neoliberalismo, típico de Fernando Henrique Cardoso ou de Michel Temer. Isso é que fracassou. O PT só chegou ao governo, eu reafirmo aqui, porque o Lula era a expressão mais radical do pensamento político diante do Serra, lá no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Senão não chegaria, não foi pela Carta aos Brasileiros, foi precisamente porque as grandes maiorias olharam para o espectro político e disseram: tem alguém semelhante a nós. Essa carta está queimada historicamente. Então nós vamos ter que ver, primeiro, uma retomada das lutas sociais, que essa gente vai ter que entender algo que foi terrível nesse período. Nós precisamos colocar isso de maneira muito clara, que ao defender o salário no sindicato, ao defender uma ocupação de terra, ao defender os nossos interesses, que eram os históricos das classes trabalhadoras, era quase como um ataque ao governo. E o governo tomava isso com muita tranquilidade, porque tanto Lula quanto a presidente Dilma, o que diziam?
para as classes trabalhadoras, para os trabalhadores, tá ruim comigo, fica muito pior sem nós. E então agora os movimentos terão que entender que não importa a natureza do governo, e menos ainda governos que tentam conciliar os interesses inconciliáveis, como nós estamos vendo agora. Nós teremos que ter a nossa autonomia no sindicato, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, e não ficar pensando os movimentos sociais como um trampolim para a política parlamentar. A prática parlamentar, ela é a própria expressão das misérias burguesas de um sistema político podre que precisa desaparecer. E eu terminaria lá dizendo o seguinte, uma grande demonstração de que o sistema agora está no momento crucial é que o sistema não pode fazer uma reforma política substancial, capaz de impedir, como não conseguiu impedir, foi o Supremo, o financiamento privado de campanha, incapaz de corrigir o tema da representação por estados, incapaz de extinguir o Senado, incapaz de democratizar os meios de comunicação para que nós tivéssemos um debate público efetivo. Como isso é impossível no atual sistema, nós vamos ter que pensar novamente a generosidade, com calma, sem pressa, sem o pragmatismo rasteiro que campeou no meio da esquerda, o programa da Revolução Brasileira. Vem dias, eu diria, extraordinários, porque vai exigir muito compromisso, como sempre exigiu, luta e muita reflexão crítica. E vai exigir justamente a recuperação de uma prática que se tinha algum tempo atrás, E que era desapareceu. não, justamente de ir até as pessoas para conversar, para discutir, né? Quer dizer, aquele trabalho de base, como se falava, né, dos sindicatos, dos movimentos, que se burocratizou, quer dizer, as pessoas fazem lutas em horário comercial, então talvez agora se recupere de novo. E apostam no deputado, no vereador e no Exato, prefeito. quer dizer, aquela esperança de que é no parlamento que as coisas vão se resolver, então acho que essa lição já ficou mais do que clara, né, nesse parlamento que a gente tem, não só em nível nacional, mas em nível estadual e em nível local também, que se reproduz, mesmo tipo, né. Então esse trabalho mesmo de arregaçar as manguinhas e voltar para a rua, claro, alguns nunca saíram, né, desse trabalho de formiguinha que se faz cotidianamente, mas a maioria dos militantes apostou no governo e apostou nessa domesticação. Então, realmente, aí é um momento de sacudir, né, os pelegos e partir aí para uma nova praxis, como diz o Neil Dorix. E a gente, então, encerra o programa de hoje, prometendo voltar aí daqui a 15 dias com mais algum debate aí importante da conjuntura da nossa América Latina, tá? Então, um grande abraço para todo mundo. Até mais!